Eu queria muito exibir meu óculos novo nesse vídeo, mas está com reflexo, então realmente não vai rolar. Oi, gente, eu sou a Katrina e hoje nós vamos bater um papo sobre como nos dias atuais as pessoas estão normalizando estar tristes o tempo inteiro e como isso faz com que elas sejam desagradáveis de se ter por perto e ao mesmo tempo se afundam cada vez mais no fundo do poço que elas estão. Normalização da tristeza. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar explicar de uma forma que todo mundo compreenda, tá? Se você que está assistindo tiver problemas psicológicos ou já tiver tido, por exemplo, ansiedade, crises do pânico, depressão principalmente, vai conseguir pegar o meu ponto de uma forma mais descomplicada. Eu vou falar bastante sobre transtornos psicológicos, vou bater nessa tecla, porque eu tenho propriedade de fala. Não que para normalizar a tristeza, necessariamente, você precisa ter um transtorno psicológico, né? Muitas vezes só com uma autoconfiança baixa, isso já acontece. Eu passei longos 2 anos em depressão severa e eu acredito que quando nós estamos convivendo de uma certa maneira durante muito tempo, nós acabamos normalizando estar daquela forma justamente porque já é constante na nossa vida. No meu caso, eu estava tão acostumada a conviver todos os dias com pensamentos e sentimentos ruins, na minha cabeça eu já era daquela forma. É isso que a normalização faz com você, a normalização da tristeza. Chegou um momento, né, no ápice da minha depressão severa, que eu achei que eu sempre fui daquela maneira, extremamente melancólica, totalmente sem perspectiva. E essa é toda a problemática, porque a normalização da tristeza, ela tem seus lados bons, como tudo na vida. Por exemplo, eu acredito que com a normalização, tirou um peso das pessoas de que você precisa estar bem o tempo inteiro, coloca um sorriso nessa sua cara e vai viver a sua vida. E a partir do momento que esse peso foi retirado, as pessoas têm a liberdade de se sentir menos culpadas apenas por sentir o que elas sentem. E também eu acredito que acabou estreitando muitos laços, né? Porque as pessoas elas costumam se identificar com o sofrimento umas das outras, por já terem passado por algo exatamente igual ou apenas semelhante, né? Então o luto, a dor, a tristeza acaba aproximando as pessoas de uma certa maneira, e isso é muito bom. A problemática da normalização é quando isso vira conformidade, a pessoa se conforma com aquilo e muitas vezes ela não procura ajuda, justamente porque, eu já sou assim. No meu caso, eu normalizei a tristeza da minha depressão. Talvez você esteja normalizando a sua baixa autoestima de, por exemplo, tô tão feia e eu me olho no espelho há tanto tempo e não consigo enxergar alguém bonita que, eu sou isso mesmo e dane-se. Isso é uma mentira. Isso é o que o nosso cérebro doente faz com a gente. Ele quer que a gente acredite que sempre fomos assim, que nós nos acostumemos com aquilo, mas nós não devemos. O que acontece muitas vezes, além do se acostumar, é encontrar conforto na tristeza. Katrina, como assim conforto na tristeza? Olha, quem já teve depressão com certeza vai entender isso aqui que eu vou falar agora. Quando você tá muito triste há muito tempo, tentar mudar a sua realidade para uma melhor, exige um esforço. Um esforço que você não vai estar fazendo se você apenas ficar chorando no canto do seu quarto. Estão entendendo? Sabe, ter que se exercitar e fazer alguma coisa da sua vida, às vezes parece tanta coisa que é muito mais fácil só ficar lá sendo triste. Você encontra um conforto nessa tristeza. E eu vejo que esse conforto vem muito também da romantização. A romantização da tristeza. A gente precisa falar mais disso, sério. Isso acontece muito por causa das redes sociais, tá? TikTok, então, 15 minutos de vídeo. Você vai passando um vídeo atrás do outro e é tristeza, sofrimento sem fim. E você fica naquela atmosfera e vê pessoas que também se sentem daquela forma e você se sente acolhido, você se sente pertencente e você fica lá acumulando cada vez mais tristeza e romantizando aquilo e se conformando e se acomodando. Isso é extremamente perigoso, principalmente se você tem sintomas muito complicados, por exemplo,
perceber que tem pensamentos suicidas. Gente, se vocês têm pensamento suicida, procurem ajuda psicológica, tá? Não subestime o conselho de uma terapia. Catrina, eu não tenho dinheiro para pagar uma psicóloga, vai no CAPS. Sério, confia em mim, vai no CAPS. O CAPS virou piada, tá? Nossa, eu odeio as piadinhas do CAPS, sério. Só que o CAPS, gente, é uma bênção, porque você vai lá e faz acompanhamento com a psicóloga, com o psiquiatra, tem aulas de desenho, sabe, coisas artesanais, tudo de graça. Olha que maravilha. Nossa, gente, eu já pintei muito lá no CAPS, tá? As vovozinhas de lá são as queridas. Agora, soar desagradável para os outros, por causa dessa normalização. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem prático. Vocês já conheceram uma pessoa que tudo que ela sabe falar é de homem? Quem nunca teve essa amiga? Toda vez que você vai falar com ela é macho. É macho, 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 macho. Você pensa, amiga, você não tem um trabalho? Você não estuda? Você não tem um hobby? Isso aí é falta de emprego. Agora, trazendo para o assunto que estamos falando, muitas vezes, por você estar tão centralizado na sua tristeza, toda vez que alguém vai sentar para conversar com você, tudo que você tem para falar é sobre como a sua vida é miserável, sobre como o capitalismo está corroendo o seu cérebro, o seu amor pela vida, e como você é triste, a vida é uma merda. E tudo isso que você fala é extremamente válido. Então, qual que é o problema, Catrina? O problema é com quem, quando e como você vai falar isso. Vocês querem falar com pessoas que vocês nem têm intimidade. Olha, esse é um tópico. Segura aqui na minha mão. Vai, segura aqui na minha mão. Isso foi uma coisa que eu demorei muito pra aprender e que a minha mãe sempre me falou. Até hoje, às vezes, eu tento dar umas puxadas de orelha em mim. Você não precisa falar sobre seus traumas de infância com um cara que você não conhece há uma semana. Independente do contexto. Amizade, namoro, trabalho. Você não precisa contar sobre a falta que a sua mãe te fez na infância pra garota que sentou do seu lado na sala de aula e você achou legal. Você não precisa estar rasgando a sua alma pra garota que você conheceu na porta de uma balada. Não tem necessidade. Primeiro, você não conhece o caráter da pessoa. Imagina, você tá lá, toda xoxa capenga, na humildade mesmo, falando pra pessoa quanto você tá triste, sua vida é uma merda. E no dia seguinte, até sua vizinha tá sabendo dos seus traumas. Imagina que situação chata. Outra coisa, a pessoa pode ficar constrangida, porque ela não te conhece direito. Aí ela não tem muito o que falar e você deixa a pessoa constrangida, você fica constrangido. Ou pior, em vez da pessoa ter empatia com você, ela fica, meu Deus, pessoa doida, nem conheço. E é uma merda, gente, é uma merda. Porque eu sou uma pessoa que tem muita empatia pelos outros, até porque eu não conheço, mas na vida real, são poucas pessoas que têm. Principalmente pessoas que você não conhece direito. Outra coisa, é legal falar sobre os traumas naquela ocasião? Vamos estar pensando. No meio de um rolê, tá todo mundo sussa lá, bebendo sua vodka com energético. E você começa a contar todas as suas insatisfações. Vai ficar um clima chato. Então nós precisamos pensar um pouquinho com a nossa cabeça antes de abrir nossa boca e sair despejando nos outros. Interessante nós tentarmos organizar um pouquinho o que nós estamos sentindo antes de contar, para a pessoa conseguir entender. Eu vou dar outro exemplo, que eu sou a rainha dos exemplos, né? Vocês já perceberam. Eu estava conversando com a minha best, inclusive, um beijo, querida, eu sei que você está assistindo esse vídeo, tá? Minha macumbeira favorita. Estávamos conversando sobre a minha caminhada, né, na espiritualidade. Pra quem não sabe, eu sou magista e cartomante. Quem quiser tirar carta comigo, tarô, baralho cigano e fazer feitiços, é só me chamar aqui no meu Instagram, tá? Vou deixar ele aqui na descrição. E eu sou uma pessoa com transtornos psicológicos, certo? Faço tratamento há mais de 4 anos. E eu estava falando sobre as minhas insatisfações, que é muito difícil a minha caminhada sendo quem eu sou, tendo um cérebro que funciona de uma forma diferente. Eu estava coringando muito, estava chorando, e não foi nem pessoalmente, graças a Deus, que eu estava muito maluca esse dia. Tava chorando muito, tava muito eufórica,
e estava despejando muita coisa nela, sentimentos e pensamentos que nem eu estava conseguindo compreender, porque eu não tinha realmente sentado e parado para analisar tudo. Eu só explodi em uma quarta-feira aleatória e comecei a falar e falar e falar e falar. Ela não entendeu o meu ponto e eu fiquei frustrada, né? E aí eu fui escrever no meu diário, I Just Grow. E durante a minha escrita, eu consegui perceber o quão injusto é eu querer que ela me entenda, sendo que nem eu tô me entendendo. Isso já deve ter acontecido com alguém que tá assistindo esse vídeo, né? Você tá lá super mega triste, vai desabafar e a pessoa não entende o que você quer dizer, você não entende o que a pessoa tá querendo te falar. E fica os dois assim. Sabe, você se frustra. Mas pensa comigo, você não parou nem pra pensar no que é que você tá sentindo direito, nos seus pensamentos, e você quer que a pessoa entenda. Isso é injusto. Então, assim, o que eu recomendo? Além de você somente sentar e pensar, tenta escrever. Isso é uma coisa que eu faço há muitos anos, que me ajuda demais. Que a partir do momento, né, que você tá lá escrevendo, você vai tentando encontrar palavras para deixar de uma forma, né, o texto legível, para ter uma compreensão ali, mesmo que mínima, e você vai organizando tudo dentro de você. A se pontuar, muito importante, é que mesmo que você pense no que você sente e fale isso da melhor forma para que a pessoa consiga entender, muitas e muitas vezes ela não vai te entender. E tá tudo bem, porque quem tá sentindo é você. Sabe, mesmo quando a pessoa já passou por algo parecido, né, ou totalmente parecido, ela pode não entender, porque é só quem sabe de verdade a intensidade, o quanto aquilo é demais, é você. Por isso que nós precisamos ser gentis conosco. É muito bom ter uma amiga que nos entenda, um pai que nos acolha, uma mãe que nos escute. Muitas vezes você não vai ter. E é uma merda, mas você precisa ter esta consciência que pode chegar um momento, você pode ter isso agora, pode chegar um momento que você não vai ter. E você precisa ser suficiente para si mesmo. E eu sei, toda essa falação parece muito mais fácil falar do que fazer. Eu compreendo isso, porque eu já estive nesse lugar de estar tendo que ouvir tudo isso e ficar tipo, ah, você jura? A vida, ela não para nós melhorarmos. Isso foi uma coisa que eu me deparei quando eu fiquei adulta. Porque eu sinto que quando nós somos adolescentes, nós temos mais liberdade para sermos tristes, para ficar vegetando na nossa cama, porque na maioria das vezes um adolescente tem a obrigação de estudar. Obviamente que isso aqui é um recorte, tá? Eu tenho consciência de classe, muitas crianças se deparam com responsabilidades de adultos, quanto mais adolescentes, né? Mas isso aqui é só um recorte. E quando você chega na vida adulta, você percebe que a maioria das pessoas não se importam, vão achar que você tá vivendo na coitadolândia e você vai precisar, pegar na sua mão, ser o seu apoio e caminhar. Uma coisa que me ajudou muito durante o meu processo de depressão severa foi o grupo sul-coreano BTS. Eu já consigo ouvir as risadas dos meus amigos. Ninguém ama eles como eu amo. Gente, o líder desse grupo é o Namjoon, né? E ele fala muito sobre essa questão do amor próprio, sobre você ser gentil consigo mesmo, porque é você por você no final das contas, e em muitas situações vai ser literalmente isso, você por você. Algo que eu queria deixar bem claro aqui nesse vídeo é que você não precisa se sentir pressionado durante o seu processo de autoconhecimento, de tentar melhorar o seu emocional e o seu mental, porque cada pessoa é diferente. Até hoje, inclusive, eu tô nesse processo, porque aqueles 2 anos severos de depressão me deixaram muitas sequelas. Algumas delas eu já lido muito melhor,
Outras eu ainda estou trabalhando e algumas eu confesso que eu estou empurrando com a barriga, mas eu ainda vou chegar lá. Eu recomendo para vocês, primeiro, procure ajuda psicológica, seja uma psicóloga particular, seja uma psicóloga pública, tá? Nunca fica em completo silêncio. Apenas tenha essa noção, né, como eu falei, com quem que você está falando, como que você está falando, quando. Porque quando nós somos adultos a gente precisa, né, ter mais essa consciência. Faça um exercício físico. Eu sei. Eu já ouvi isso tanto da minha psicóloga, gente. Mas não é, galera, que ajuda mesmo. Não é que comer direito, fazer um exercício físico, caçar um hobby ajuda. Não subestimem esses conselhos. Eu sei que todo mundo dá. E por todo mundo dar, eles têm algum valor, né? Não? Vamos pensar? Vamos pensar? E é ótimo. Então, vai aos poucos. Vai caminhando e buscando ter uma vida melhor. Porque eu mereço ter uma vida melhor e eu sei que você também merece. Todos nós merecemos ser felizes. Nós merecemos chegar com 80 anos, olhar para trás e pensar, puta que pariu. Eu gostei da minha vida. Apesar dos apesares, ela valeu a pena. E é isso que eu desejo para cada um de nós. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara, né? E que eu tenha ajudado alguém, pelo menos um pouquinho. Eu não tô aqui para ser professora ou terapeuta de ninguém, longe disso. Esse canal inicialmente ele tinha sido criado para ser um canal de subliminal, né? Como eu falei, eu trabalho, né, com magia e cartomancia e sou muito ligada a essas posições. Então eu pensei, por que não criar um canal de subliminal? Porém, eu sou uma pessoa que gosta de falar, por eu pensar muito. Como meu ciclo social não é lá dos mais vastos, eu achei interessante começar vídeos falando. Esse canal, né, a partir de agora, vai ser mais um lembrete de tudo que eu já aprendi, para que quando eu precisar ouvir de novo, tá aqui salvo. E quando eu me sentir muito deprimida, tá literalmente exposto. Você já aprendeu tanta coisa, você já caminhou tanto. Então não desista, é basicamente isso. Então acho que vai ser mais uma ajuda pra mim do que pros outros. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem deixar sugestões de outros tópicos, de temas pra gente papear aqui, vou ficar agradecida. Beijinhos!